Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus, que conhece todas as coisas, ao olhar para a tua vida, o que você acha que Ele vê? Deus tem uma visão clara e um pensamento claro sobre todos nós da humanidade. E Ele sonda os nossos corações. E na mensagem de hoje, eu quero convidar você para refletir comigo sobre como Deus vê cada um de nós. Deus divide a humanidade em dois grupos: os que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito. Na mensagem passada, nós vimos as características daquele que vive segundo a carne. Se você não pôde acompanhar, você pode clicar no link da descrição do YouTube que aparece agora na tela e você pode ter acesso a essa mensagem e crescer também na fé. Na de hoje, nós vamos compartilhar nesse texto de Romanos capítulo 8 as características daquele que vive segundo o Espírito. E eu quero que você verifique no teu próprio coração. Você pode abrir comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler os versículos do 5 até o versículo 8. A Bíblia diz o seguinte: quem vive de acordo com a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o que é viver segundo o Espírito? Viver segundo o Espírito, na palavra de Deus, se refere à qualidade de vida de alguém que nasceu de novo. Essa pessoa já não é mais carnal, já não vive segundo a carne. É como a palavra de Deus já nos ensina no versículo 9 desse mesmo capítulo: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. A ideia do texto que nós vamos ver agora é alguém que tem o Espírito de Cristo. Ele vive segundo o Espírito, ele é o verdadeiro cristão. E eu quero apresentar para você, de acordo com esse texto, 3 características de quem vive de acordo com o Espírito. A primeira característica está aí no versículo 5, que diz: quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Em outras palavras, essa pessoa tem o seu interior dominado, controlado, dirigido pelo Espírito de Deus. É como Paulo diz mais na frente, no capítulo 8, versículo 14: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ter a mente voltada para o que o Espírito deseja significa ter uma fixação, uma direção para as coisas do Espírito. É mais ou menos como uma bússola, ela sempre vai apontar para o norte. Da mesma maneira, quem é cristão sempre vai ter a sua vida direcionada para alcançar um objetivo, de satisfazer a vontade de Deus. E isso ele vai fazer não só com a sua mente de maneira meramente intelectual, mas com seu coração, com as suas vontades, com seus sentimentos. Toda a sua vida passa a ser atingida por essa nova vida que foi alcançada no seu coração através do Espírito Santo. Mas o que são as coisas do Espírito? Nós vamos entender isso primeiro pelas coisas que não são. O que não são as coisas do Espírito? Em primeiro lugar, não significa estar interessado em religião. Afinal, lembre-se dos fariseus e religiosos da época de Jesus. Eles eram interessadíssimos em religião, mas não reconheceram Jesus como Filho de Deus e o crucificaram como que fosse um ladrão. Eles estavam interessados em religião, mas não nas coisas do Espírito. Lembre-se também, por exemplo, do período de perseguição religiosa contra aqueles que queriam que a igreja
voltasse aos princípios da palavra de Deus durante a época da Reforma Protestante. Eles foram duramente perseguidos, massacrados. Isso quer dizer que estar interessado em religião não significa estar interessado nas coisas do Espírito. Lembre-se também daquelas pessoas que elas gostam de falar de teologia, mas não vivem a teologia da palavra de Deus. São interessados, mas não nas coisas do Espírito. Ou ainda mais, lembre-se dos diversos movimentos místicos, voltados para experiências, que buscam autoajuda ou palavras motivacionais. Da mesma maneira como havia nos tempos de Jesus, as belas palavras de Jesus encantavam as multidões. Os seus milagres deixavam as pessoas admiradas. Mas em muitos momentos, essa grande multidão interessada nessas coisas não estavam interessadas em viver com Jesus. Ou até mesmo nos tempos atuais, eu quero que você lembre, por exemplo, dos diversos estudos sobre a mente, as funções da mente, da personalidade humana, orientações da psicologia ou coaching, que em muitas vezes possuem terminologias cristãs. Essas coisas, elas têm a sua utilidade e o seu lugar, mas não significa estar interessado nas coisas do Espírito. Então, voltamos à pergunta: o que é estar interessado nas coisas do Espírito? Estar interessado nas coisas do Espírito significa, as coisas do Espírito significam aquelas coisas que o Espírito Santo sempre conduz, para as quais ele chama a atenção. E essas coisas, elas são completamente diferentes de qualquer interesse que seja meramente humano. Esse tipo de interesse das coisas do Espírito não é produzido simplesmente pela vontade humana e nem compreendido por ela, como Paulo mesmo já diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Em outras palavras, essa compreensão, essa inclinação para as coisas que vêm de Deus, quando isso acontece no coração humano e a pessoa começa a entender a vontade de Deus e buscá-la de todo o coração, essa é uma revelação de Deus no coração do ser humano. Mas então, deixe-me dar algum exemplo das coisas que são do Espírito. Em primeiro lugar, o Espírito Santo sempre conduz o homem a pensar na sua alma. É como a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, no episódio em que Jesus estava descrevendo a história de um homem que tinha tudo. E de repente ele se sentou e disse: deleita-te, ó minha alma. Mas Deus lhe disse, Lucas 12, 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Pensar na condição e destino da alma é uma ação própria do Espírito Santo. E isso acontece no coração de alguém que possui o Espírito de Deus, e isso começa a se tornar mais importante que o interesse econômico, profissional, amoroso, do que os relacionamentos. Ele começa a ponderar as coisas e nada se torna mais importante do que o destino da sua alma. E as pessoas que foram alcançadas pelo poder do Espírito, elas tomaram decisões tão radicais de abandonar a velha vida por causa do destino da sua alma perante Deus. E essa pessoa encontra na palavra de Deus respostas para os seus questionamentos. Ele pensa na sua alma não simplesmente como uma necessidade de bem-estar, mas a sua alma é convencida de certas coisas. Como Jesus disse,
Quando o Espírito vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito é convencido da necessidade de abandonar o pecado, da sua necessidade de arrependimento, da sua necessidade de salvação. Essa pessoa é convencida de que a palavra de Deus, ela deve ser vivida de todo o coração. Ela é convencida também da justiça de Deus, do juízo de Deus, que Deus já faz e fará sobre o mundo. Ele sabe disso, ele foi convencido pelo Espírito Santo sobre isso, e caminha dessa forma. Toda a sua alma concorda com isso. Essa pessoa pensa na oração, ela pensa na necessidade de comunhão com a igreja, ela pensa naquilo que Deus diz na sua palavra, a Bíblia. Em segundo lugar, o Espírito Santo sempre conduz o homem a pensar na sua relação com Deus. Para o verdadeiro cristão, não existe nada mais importante do que isso. Qualquer coisa que prejudique esse relacionamento o deixa profundamente incomodado, o perturba profundamente. Essa pessoa começa a se envergonhar dos seus pecados com arrependimento profundo. Se preocupa em viver em santidade. É alguém que busca a Deus. Mas também o Espírito Santo sempre conduz o homem a pensar em glorificar a Deus. Tudo o que o Espírito Santo faz tem esse propósito. Qualquer coisa que aparente ser espiritual, mas não tiver o objetivo de glorificar a Deus, isso não vem do Espírito de Deus. Pois o próprio Jesus, quando fala sobre aquilo que o Espírito Santo faria, ele diz claramente: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Esse impulso interior de glorificar a Deus preenche o coração do cristão de tal forma que ele caminha para isso. Tudo o que ele faz é para honrar, enaltecer e demonstrar a grandeza e o poder desse Deus que alcançou a sua vida. Eu pergunto para você: você tem esse interesse no seu coração? A sua mente é voltada para aquilo que o Espírito deseja? A segunda característica daquele que vive de acordo com o Espírito, como está descrito no versículo 6, a mentalidade do Espírito é vida. Em contraste com aquela pessoa que vive pensando nas coisas da carne e a sua condição é de morte, aquela pessoa que pensa nas coisas do Espírito e se inclina para as coisas do Espírito, ela faz isso porque está viva. Quem vive segundo a carne, a palavra de Deus não o move, não o afeta, não o incomoda, não o desperta, não queima no seu coração, porque essa pessoa está morta para ela. Mas quem tem a mentalidade do Espírito se interessa por essas coisas, pois ele está vivo para isso, e essa vida sempre vai se manifestar. Essa pessoa está viva não por conta de uma vontade própria, mas porque ela foi ressuscitada no seu interior pelo poder de Deus. É isso que a Bíblia já disse em Romanos capítulo 6, versículo 4. Nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E também, como a palavra de Deus já disse em Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa vida de Deus no coração do cristão é a chave que o faz se inclinar para as coisas que vêm do Senhor.
ela não foi escolhida pela pessoa que se tornou cristã, ela foi dada, Ele lhes deu vida, e essa vida começa a fazer os seus efeitos no seu interior. Não é resultado do livre-arbítrio, pois ninguém escolhe nascer, nem fisicamente, nem espiritualmente. Essas pessoas não nasceram da vontade da carne ou do sangue, mas de Deus. Deus deu essa vida no coração do cristão, e de repente, quando você começou a perceber no seu coração esse interesse das coisas do Senhor, pelo arrependimento, essa compreensão da necessidade de mudança interior, essas coisas, elas não vieram de você mesmo. Essas coisas são a manifestação da vida de Deus em você, te conduzindo e te atraindo para as coisas que vêm dele. E nesse sentido, ter vida espiritual significa ter uma nova disposição, uma nova inclinação, um poder, uma energia para buscar e fazer as coisas que vêm de Deus. Isso é totalmente oposto àquilo que a carne faz, que as obras da carne são morte, como Jesus Cristo mesmo já disse em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quanto mais o cristão se deixa dominar pela vida de Deus, mais ele vive essa vida de forma abundante. Isso queima no seu coração e passa a dominar todo o seu interior, de modo que ele é capacitado para agradar a Deus. Isso é importante diferenciar, porque existem muitas pessoas que passam anos e anos vivendo como cristãos, quando na verdade não são. Muitas pessoas vivem somente de maneira religiosa para satisfazer uma necessidade social de ter uma religião. Mas quem nasceu de novo é caracterizado por essa vida interior. Essa pessoa não está mais morta, nem moribunda espiritualmente. Ela tem no seu interior uma consciência e uma capacidade de responder a Deus e viver para Ele. E é por isso que ele age da maneira como a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Quem é somente religioso não tem esse desejo genuíno no seu coração pela presença e a vida de Deus. Mas mesmo o cristão, na sua maior condição de fragilidade, uma criança na fé, já tem esse desejo no seu coração. Eu fico às vezes me questionando quando vejo algumas pessoas que elas estão na igreja, mas elas não manifestam aquele desejo de obedecer ao Senhor. Quando elas são exortadas, elas reagem como que o seu coração não pertencesse ao Senhor, como se o Senhor não fosse o seu Deus, como que a palavra de Deus não fosse o seu norte. Ela não tem aquele despertar movido pela oração, pela adoração sincera, pela palavra de Deus quando ela é ministrada. Mas se você tem o Espírito de Deus, você já percebe isso dentro de você. Da mesma maneira como uma criança recém-nascida, quando ela nasce, ninguém precisa dizer para ela que ela deve mamar. Eu fico admirado, especialmente quando eu vi o nascimento da minha sobrinha. Só foi a enfermeira colocar a criança perto do peito da sua mãe e a criança já começou a mamar. E ela se alegrava nisso, ela se acalmava nisso, ela tinha prazer nisso. Da mesma maneira acontece na vida do cristão. Toda pessoa que tem a vida de Deus, ela é impulsionada, ela deseja, ela tem prazer no Senhor, ela chora e clama pela presença de Deus, pois ela está viva para essas coisas. No cristão existe espontaneidade em buscar o Senhor, existe calor, ação, o seu coração anseia por isso.
O que é muito diferente das orações até corretas, mas mecânicas, daquele que não é verdadeiro cristão. Ter a mentalidade do Espírito é vida. E da mesma forma, como um bebê, ele cresce, ele se torna jovem, depois adulto, também acontece na vida do cristão. A sua tendência é de que ele amadureça na fé, ele enraize a sua vida na palavra de Deus e se torne cada vez mais forte. Mesmo o cristão, na sua condição mais difícil, aquele que se desvia, essa pessoa ainda assim não está morta. Ele continua vivo. E uma prova disso é de que o verdadeiro cristão sempre volta. Ele está numa condição péssima como cristão, está se comportando de maneira péssima como filho de Deus, mas continua sendo filho. Ele não consegue mais viver de maneira plena no mundo e no pecado, porque o seu coração o tempo todo lhe condena. Ele sabe que está indo contra a sua natureza, contra a palavra de Deus, e por vezes no seu interior ele até prefere nunca ter conhecido essa verdade. E essas coisas são prova de que ainda existe vida nessa pessoa. E essa vida, ela sempre vai se manifestar através do arrependimento verdadeiro e do retorno para a presença de Deus. Mesmo nessas condições, nada separa esse cristão do amor de Deus, da vida de Deus, como a palavra do Senhor já nos disse em Romanos 8, 38 a 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem essa vida de Deus no teu interior? Ela palpita dentro de você? Você a tem vivido de maneira abundante? A terceira característica de quem vive de acordo com o Espírito é de que a mentalidade do Espírito é paz, como está descrito ainda no versículo 6. Paz é a palavra que Paulo utiliza para expressar exatamente o contrário do versículo 7 e 8, quando ele disse: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Atenção para essas palavras, porque é exatamente o oposto disso que Paulo está querendo expressar com a palavra paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Deus é inimigo dessa pessoa. Essas palavras podem aparentar duras, mas não é o que acontece, por exemplo, com muitas pessoas que elas dizem crer em Deus, mas a sua ideia de Deus é aquela ideia de um Deus amoroso, como Deus de fato é, um Deus que perdoa, um Deus misericordioso, como Deus de fato é. Mas quando ela começa a se deparar e a ser questionada por um Deus que também é justo, que também é ira, que também realiza o seu julgamento e o fará, essa pessoa, ela se afasta da ideia do Deus da Bíblia. Ela rejeita a ideia do Deus da Bíblia. Algumas pessoas claramente até odeiam essa ideia do Deus da Bíblia. Ela é inimiga de Deus. Ela não consegue estar em paz com o Deus da Bíblia, por essa razão.
Mas quem tem a mentalidade do Espírito está sintonizado em amizade, em paz com Deus. Quem tem a inclinação da carne não está sujeito à lei de Deus, como Paulo disse, e nem mesmo pode estar. A ideia de Paulo é de que essa pessoa não aceita a disciplina interior, espiritual, moral de Deus. Toda pessoa carnal é, no fundo, um anarquista espiritual. Essa pessoa não deseja viver os mandamentos de Deus, mas os seus próprios pensamentos e achismos. Ela não está sujeita à lei de Deus. Por isso, essa pessoa não pode agradar a Deus. Mas quem tem a mentalidade do Espírito, ela se sujeita à lei de Deus. Ela está em paz com essa lei. Quando essa pessoa vê a lei de Deus, ela se deleita nela, ela tem prazer nela. Essa pessoa ama a lei de Deus, como disse o salmista Davi, em Salmos capítulo 1, versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para essa pessoa, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor não são penosos, como disse João em sua carta, 1 João 5,3. Os mandamentos do Senhor são penosos para quem é carnal, mas para quem é espiritual, essa pessoa ama a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Isso não quer dizer que essa pessoa seja perfeita, mas ela tem um interesse de buscar e obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Ela tem fome e sede dessa justiça de Deus. E pensando nessa paz como reflexo do interior da vida do cristão, eu quero apresentar para você 3 características dessa paz. A mentalidade do Espírito significa paz, em primeiro lugar, porque é paz interior. Significa que acabou a intranquilidade. A intranquilidade é característica da velha vida, da vida em pecado. A pessoa não consegue se sentir completamente em paz diante de Deus. O cristão passa a desenvolver no seu interior uma paz, uma calmaria, resultado da sua nova sintonia com Deus. Em segundo lugar, a mentalidade do Espírito significa paz, porque acabou a insatisfação. Essa é uma característica da vida em pecado. A pessoa se dedica ao pecado com todas as suas forças, gasta o seu dinheiro e se gaba daquilo que está fazendo, mas isso não lhe satisfaz. Uma das características da velha vida é de que ela sempre tira algo de nós, ela nunca nos dá. E o resultado disso é de que ela sempre nos deixa cansados, esmorecidos, frustrados, cheios de remorso. Como a Bíblia já disse, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa é a característica desse mundo. E em terceiro lugar, a mentalidade do Espírito significa paz, porque acabou a busca por algo que o homem não consegue achar. Quem não é cristão sempre está em busca de algo que lhe dê satisfação, paz interior, mas não consegue achar. Essa pessoa procura por uma verdade final fora de Deus e jamais a encontra. O verdadeiro cristão, ele está em paz, não simplesmente porque encontrou a verdade, mas porque a verdade lhe encontrou. E ele encontrou porque ela lhe foi revelada. Como a palavra de Deus já mesmo descreve esse sentimento no interior do coração do cristão. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito.
pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Deus lhe revelou, a palavra do Senhor brilhou em seu coração, o seu entendimento foi iluminado. Essa vida de Deus foi manifesta para ele, e por isso ele tem paz. Como Jesus já disse em alta voz em sua oração: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O cristão é alguém que entende o que é a vida. Ele entende porque Deus lhe revelou. Por outro lado, quando o mundo busca os prazeres ou os conceitos que existem nesse próprio mundo, essa paz nunca alcança o seu coração de maneira completa. Ela começa a perceber que o prazer não é o significado da vida. Como o próprio Salomão já escreveu depois de ter experimentado tantas coisas que o mundo tinha para oferecer, ele concluiu de que tudo aquilo era somente vaidade. Da mesma forma, os filósofos e psicólogos deste mundo, eles não sabem o que é a vida e o que é a morte, e admitem isso. Não sabem o que existe depois da morte. Mas o cristão, mesmo na situação que vivemos hoje, de pandemia batendo a porta das cidades, isso não deve tirar a paz do cristão, pois a Bíblia já nos ensinou a esperar que essas coisas acontecessem. A palavra de Deus já nos alertou para isso. Isso também significa que esse mundo aqui não é tudo para nós. O cristão, ele achou o segredo da vida e da morte em Jesus. Ele não se apavora ao pensar sobre a morte, porque ele sabe que está sempre caminhando para ela, e sabe o que lhe esperar após a morte. Como a palavra de Deus nos diz: enquanto aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, o cristão está em paz com Deus, porque ele é capacitado para agradá-lo. A mentalidade do Espírito significa paz, porque ele pode agradar a Deus. O cristão é impulsionado, capacitado para servir o Senhor, agradá-lo e glorificá-lo, não por uma força própria, mas por um poder espiritual no seu interior, como a palavra de Deus já nos disse em Romanos capítulo 8, versículo 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele já não vive aquela velha angústia de Romanos capítulo 7, 24, miserável homem que sou. Mas essa pessoa passa a ter consciência da sua capacidade de agradar a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está nos ouvindo, nos assistindo, essas são as 3 características de quem vive de acordo com o Espírito, segundo a palavra de Deus. Você as tem? Todas elas existem em qualquer cristão que vive segundo o Espírito. Se você as possui, significa que você nasceu de novo. A vida de Deus está em você. Se essas coisas não fazem parte do teu funcionamento interior, clame ao Senhor nesse momento. Ele pode transformar você. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra fique guardada no seu coração, em nome de Jesus.